Hoje eu vim partilhar com vocês algo assim que foi uma experiência para mim inédita. Recentemente eu passei férias em Portugal e ganhei um presente muito especial, que foi a visita ao Museu de Marionetes lá no centro de Lisboa. Gente, nessa visita me chamou a atenção a prática educadora ativa de uma mãe que estava ali visitando com seus 3 filhinhos. O mais velho devia ter para aí uns 10 anos, o do meio uns 7, e o pequenino eu vou dizer que tinha uns 5 anos. Enquanto eu olhava atentamente cada recanto desse museu, porque realmente eu aproveitei, essa mãe vinha atrás, né, com a sua prole, e eu fiquei ali observando, porque ela me chamou muita atenção acerca da maneira como ela se envolvia, como ela era presença realmente na hora de educar. Aliás, essa é uma visita que eu super recomendo para vocês, especialmente pais e professores, foi maravilhosa. Eu até deixo para vocês aí nos dados da nossa descrição o museu, que você dá uma olhada, é um lugar encantador, inspirador, e eu guardo mesmo lindas recordações dessa visita. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer 4 estratégias educadoras que eu testemunhei, eu vi mesmo, e eu não podia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês esse exemplo vivo mesmo dessa mãe, tá certo? Então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Educação Humanista. Eu sou a professora Sheila Fontinelli, doutora em Educação, pesquisadora com formação em Psicopedagogia, e eu criei esse espaçozinho aqui pra gente no sentido de ajudar vocês, pais e professores, nessa tarefa que eu considero assim transcendente, que é educar. Então vamos lá para mais um Educação Humanista. Olha, de início eu já te peço que você também seja presença ativa aqui no canal, se inscrevendo, deixando aí registrada a tua participação, porque isso, gente, é tão importante para que essa mensagem ela chegue ao maior número possível de pais e professores, tá bem? E eu conto contigo para deixar o teu gostei, mas sempre se for realmente do teu coração. Se você perceber que esse conteúdo fez sentido para você, vai lá, dê o teu gostei, não deixa também de comentar, porque isso é muito importante. Dito isso, vamos à nossa conversa de hoje. Primeiro, as estratégias que nós partilharemos aqui, eu fiz uma promessa de te entregar 4, não é? Adivinha exatamente desse relato que eu quero partilhar com vocês, dessa mãe que eu observei lá nessa tal visita ao Museu das Marionetes. Lembrando que o nosso foco aqui são pais e professores, tá bem? Não é porque a experiência foi com a mãe que não seja direcionada também à docência. Até porque eu diria o seguinte, se uma professora estivesse lá nesse museu com seus alunos, com certeza eu teria muita coisa para contar. É claro e naturalmente que a experiência tomaria contornos pedagógicos diferenciados. Mas olha, gente, a sabedoria dessa mãe, ela mereceu toda a minha atenção. E eu já quero aqui conversar com vocês sobre a primeira estratégia dela, que foi conhecer a individualidade de cada um dos seus filhinhos. E para nós, professores, conhecer a individualidade de cada um dos nossos educandos. Para vocês terem ideia, o filhinho do meio, ele era de fato mais observador. O mais velho parecia assim, estava um pouco entediado com aquela visita. E o pequenino de 5 anos, gente, ele era tão ativo, ele queria tocar em tudo, mas era tocar em tudo. E ela usava uma linguagem bem acessível com os 3, diferenciada. As orientações eram comuns, porém havia momentos em que ela falava com cada um no particular. E ali eu acredito que ela era mais específica. Quando o filho do meio, aliás, do meio não, quando o filhinho menor correu, saiu atinado assim, correndo lá, né, por um dos corredores, aliás, corredor, né, gente, já é um chamativo para correr mesmo. Eu tenho até experiência sobre isso com um aluno, disse, mas não é corredor, professora? Pronto. Mas voltando aqui ao tema, o menininho saiu correndo. E o que ela fez? Em vez dela gritar, menino, volta aqui, aquela coisa... Nada disso, ela calmamente chegou ao filho mais velho de 10 anos e pediu que ele reconduzisse o menor enquanto ela dava atenção ao filhinho de 7 anos.
Eu achei aquilo bastante interessante, porque no impulso a nossa vontade é logo chamar, né, gente? Quando o mais velho retornou com o menor, e embora eu não tenha escutado o que ela disse, eu percebi que o pequenino deu a mão para ela assim com confiança. Eu achei aquilo tão simples, porém tão extraordinário, porque, como eu disse no início, provavelmente um outro educador, pai ou professor, a gente teria entrado logo no modo, né? Vem cá, menina. Aquela estratégia para mim, e observando, eu que estava ali de fora, criou um senso de responsabilidade do mais velho com o irmão menor. E também percebi que firmou um sentimento de grupo. Eu só quero dizer que é nota 10 mesmo para essa mãe. A estratégia 2 que ela utilizou. A ensinagem dela, a forma como ela ensinava era contextualizada. Gente, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós levamos as crianças a visitas aos museus, não é? E elas ficam ali, via de regra, soltas para ficar explorando os espaços. Mas essa mãe, ela soube colocar âncoras de intervenção e ela mesclava o conhecimento científico que ela possuía sobre o tema ao conhecimento humano. Ela estimulava a curiosidade das crianças. Ela parava, fazia com que eles observassem cada cantinho e junto compartilhava as suas percepções e a deles. Isso me marcou muito, porque enquanto eu observava ali os diferentes tipos de marionetes, eu ouvi o filhinho de 7 anos dizer assim com aquele sotaque português que eu tanto gosto: "Ó mãe, devia ser gira esta época, não? Devia ser gira, devia ser interessante, devia ser legal." E a mãe então perguntou: "Por que dizes, menino?" E ele respondeu: "Porque as crianças, elas faziam bonecos, mãe, e elas assistiam às peças teatrais." Gente, nessa hora, a mãe, com muita sabedoria, aproveitou para contextualizar. Ela disse o seguinte: "Sabe por quê? Porque eles não tinham celular, eles usavam tempo para ler, para fabricar as suas marionetes. E por isso que a mãe sempre insiste com vocês que controle o tempo do uso desses aparelhos." O fato é que ela aproveitou aquele momento para o contexto, para trazer um valor que provavelmente ela já vem cultivando em casa com as crianças. E ali, né, no meio daquelas obras de arte, esse ensinamento ganhou mais significado e foi um único momento em que eu troquei um olhar com ela. Foi muito interessante, né? Sorri para ela, concordando plenamente. Vamos agora à estratégia 3 dessa mãe. Prática da paciência. Gente, como esse valor nos é necessário. Sabe por quê? Eu vi o seguinte: o filho mais velho, eu dizia para vocês que ele estava realmente entediado, mas a mãe deu a ele uma responsabilidade, a de partilhar, a de ir lendo ali, sabe, aquelas cartelas que tem nos museus de identificação, aquelas com as informações sobre as obras, né, que vem com os títulos, o nome do artista. Eu adoro ler essas cartelinhas, a data de criação, as técnicas que foram utilizadas. Então o mais velho, de 10 aninhos, ficou com essa tarefa. Olha, o menino não fazia isso lá com grande entusiasmo, mas em alguns momentos eu percebi que ele parava sozinho para ler as tais informações. Foi quando eu notei que ele se envolvia. E nesse momento, sabe o que eu pensei? A gente tem tanta pressa, mas a paciência dessa mãe era realmente ativa, porque ela entendia, gente, que educar não é um prato que se come cru. Ele precisa ser cozido no tempo certo, não é algo instantâneo, ele exige paciência para permitir que as experiências se consolidem e se realmente materializem como aprendizados significativos. Isso só o tempo que vai dizer. E agora a nossa tal, olha aí, cerejinha do bolo. Sempre tem cereja do bolo. Se você é novo aqui, vai logo descobrir isso. Aliás, já fez a tua inscrição, já deixou o teu gostei? Vamos lá, pessoal, vamos impulsionar aqui o nosso canal. A estratégia 4. Ser exemplo de aprendizagem contínua. Olha, pessoal, ao meu ver, essa é mesmo a grande estratégia
a chave para uma prática educadora ativa. Essa mãe, ela não estava ali como uma acompanhante de seus filhos, numa visita ao museu, aproveitando as suas férias, não. Eu notei que a sua presença não era apenas física e que ela não estava ali no modo automático, sabe? Ela demonstrava mesmo um interesse genuíno, um interesse real pelas marionetes, ou marionetas, né, como se chama em Portugal, o que sem dúvidas incentivou os seus filhos a se interessarem também e a observarem aquelas obras com uma postura de aprender. Foi o que eu percebi, gente. Eles tinham postura de saber, de descobrir. E isso foi mesmo o que mais me comoveu nessa observação. Então, o ponto crucial é esse: estar presente, estar mental e sensivelmente ali, sendo o exemplo vivo do que se ensina. Muitas vezes, quando nós professores, eu estou falando da gente mesmo, a gente planeja uma excursão, e até a família mesmo, o nosso foco acaba sendo a logística. Nós vamos de quê? Como é que vai ser? A segurança? É claro que isso tudo é fundamental, mas é necessário planejar a nossa prática educadora, porque ela que é a verdadeira essência dessa atividade e de outras, né? Educação necessita de um planejamento acerca das nossas ações, principalmente. Então, essas práticas exigem que as nossas atitudes sejam refletidas. Não basta sair para um passeio, uma excursão, uma aula de campo, sem realmente refletir sobre a nossa prática educadora, porque essa mãe, ela foi exemplo para isso. E eu percebi claramente, inclusive, ela gostava de escutar os áudios e os meninos repetiam esse gesto dela. Ela entrou também com os meninos num espaço, isso eu tenho que partilhar com vocês, onde havia assim marionetes em um pequeno palco, certo? Esse palco e essas marionetes estavam disponíveis à visita para que eles brincassem, mexessem, criassem uma pequena peça. E aí essa mãe foi por detrás desse palco, pegou os bonecos e improvisou realmente uma historinha ali com eles, né? E confesso com vocês que esse vídeo que eu vou colocar agora aí, ó, fui eu, inspirada. Gente, eu também brinquei um pouco com os bonecos, envolvendo, né, a companhia de passeio disso, e foi muito, muito, muito bom, mas muito bom. Após esse momento, eu não os vi mais. Mas essa experiência me fez recordar uma frase da ciência e da pedagogia logosófica, que é referência aqui desse canal, e aí eu já estimulo que você maratone, você vai perceber isso, porque a pedagogia logosófica tem muito a contribuir para a nossa educação como pais e professores, para a nossa autoeducação. Gonzales Pecotti, o criador dessa pedagogia, ele diz o seguinte, que a moral, ela se edifica com um bom exemplo. Quer dizer, a moral nos traz a tábua de conceitos e aí nós temos que aplicar esses conceitos na prática, no exemplo vivo, gente. Bom, nesse momento eu te convido para que realmente você comece a se capacitar a ser um melhor educador, quer seja pai, família, professores. E eu deixo aqui na descrição do vídeo uma coletânea de livros que eu tenho indicado aqui para vocês, gente. É muito importante que a gente adquira conhecimentos para que nós possamos compreender o que são mesmo práticas educadoras ativas. E também aqui já deixo alguns cardzinhos de alguns vídeos para vocês, como eu disse, né, fazerem assim a revisão do canal ou vivenciarem essas experiências de educar de uma maneira humanista. Bom, é certo que eu nunca mais vou ver essa mãe, mas ela vive aqui, né, no meu coração, tudo que eu estou partilhando com vocês. Ela deixou momentos vívidos para mim que vão me acompanhar por toda a vida e o quão eu sou grata por essa experiência do museu. Deixo um grande abraço a cada um de vocês e não se esqueçam, mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o teu gostei e até semana que vem.